Por acaso você é um investidor ou está a fim de controlar melhor as suas ações dentro do Excel? Então fica aqui que hoje eu vou te mostrar uma função muito interessante que é o histórico de ações. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos, e no vídeo de hoje a gente vai aprender uma função nova que está disponível somente na versão mais atual do Excel, que é o Microsoft 365. Se por acaso você não tiver essa versão, provavelmente você não vai conseguir fazer aí também, mas você não perde tempo em assistir essa aula. Anota tudo que a gente fizer aqui para quando você tiver a sua versão mais nova você conseguir executar também, ou então executar lá no seu trabalho, em qualquer outro lugar. A função histórico de ações, ela vai retornar para a gente uma matriz, e essa matriz vai conter algumas informações, como por exemplo a data, né, a data de início e a data de fim daquela que aquela ação foi negociada. E sim, a gente está falando mesmo de ações da Bolsa de Valores, ok? Então a gente vai falar também em relação à abertura, a fechamento daquele dia de operação. A gente pode colocar isso diariamente ou semanalmente, essas informações, e mais algumas outras que a gente vai ver ao longo do vídeo de hoje, tudo bem? Primeira coisa, aqui eu coloquei um breve resumo que eu peguei do site da própria Microsoft sobre os argumentos dessa função. Ela então tem basicamente aqui seis argumentos. O primeiro deles é o argumento ações, um argumento obrigatório, que ele diz o seguinte: é onde a gente vai inserir o nome da ação, né? Na verdade o símbolo da ação entre aspas, ou então selecionar uma célula específica. Aqui nessa função a gente também pode utilizar referências absolutas e referências relativas, tudo bem? Eu vou construir das duas formas contigo para você ver que dá na mesma coisa, beleza? Mas eu prefiro utilizar referências relativas, mas a gente vai ver melhor sobre isso, tá? Depois, a data de início, que também é obrigatória, e ela vai retornar para a gente a primeira data a partir da onde a gente quer ver o histórico. Então, suponhamos que eu quero ver o histórico de negociação da Petrobras do dia 17 de maio de 2015. Eu consigo ver, não tem problema nenhum. A data de fim, que ela é um argumento opcional, que vai ser a última data em que os dados serão recuperados. Então eu posso ver, por exemplo, daquela data específica, né, que eu já até me esqueci esse exemplo que a gente utilizou, até 10 dias na frente, um mês na frente, 60 dias na frente, o histórico que eu achar necessário para o meu projeto. Tudo bem? Depois, a gente tem o argumento cabeçalhos, que também é opcional. Ele especifica se os cabeçalhos devem ser exibidos da seguinte forma, né? Ele vai aparecer lá para a gente colocar o 0, que é para não aparecer cabeçalhos, o 1 para mostrar os cabeçalhos, o 2 para exibir o identificador dos cabeçalhos e o instrumento. O padrão então que a gente já vem é o 1, beleza? A gente vai trabalhar com ele também lá na frente. Depois, a propriedade, isso aqui é muito legal, tá? É opcional, mas a gente vai utilizar todos os argumentos na verdade, para a gente entender melhor como é que funciona essa função. As colunas que são recuperadas para cada ação são as seguintes, então eu posso escolher que dentro daquela matriz que essa função vai retornar para mim, ela pode retornar a data, abertura de fechamento, a data de abertura, o preço de abertura, perdão, o preço de fechamento, o valor mais alto daquele dia negociado, o valor mais baixo, e o volume também em valor, um valor monetário negociado naquele dia, ok? E a gente vai ver como é que funciona isso então. Bom, pessoal, então eu vou começar colocando aqui então ao lado a minha função, começando com o sinal de igual e achando aqui, ó, histórico de ações. O que a Microsoft fala pra gente sobre esse histórico de ações? Retorna uma matriz de dados históricos de cotação de um símbolo e intervalo de datas especificados. Então a gente vai trabalhar aqui com ações. Eu vou começar trabalhando inicialmente com as referências absolutas, ou seja, colocando entre aspas, tudo entre aspas, tudo bem? Então, a gente vai colocar aqui o histórico de ações. Olha lá, primeiro argumento, a gente tem aqui ação. Vamos pensar numa ação aí, vamos lá, uma RADL3. Já negociei muito essa ação aqui. Então, opa, apertei um Enter sem querer. RADL3, que é a Raia Drogasil, beleza? Vou dar um ponto e vírgula, e aí, data inicial. Eu quero ver a partir de onde? Bom, vamos chutar uma data aqui, entre aspas também, tá? Vamos pegar aqui o dia 17/5 de 2020. Perfeito? Opa, eu apertei Tab sem querer. Volta aqui. Lá no final, então eu fecho aspas, tudo bem? E a data final que eu quero vai ser 5 dias na frente. Então vai ser o dia 22/5 de 2020. Ok? Ponto e vírgula, intervalo. Eu quero ver esses dados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Eu quero ver diariamente, então vamos colocar o 0 aqui, beleza? Depois, eu quero sem cabeçalho, mostrar cabeçalho ou mostrar identificador de instrumento e cabeçalho, tá? Eu quero mostrar meu cabeçalho inicialmente. Depois, propriedades. A gente pode ver a data, ou seja, todas as datas na primeira coluna, é isso que eu quero. Ponto e vírgula, a gente pode ver aqui o fechamento também. Vou passar para o meu fechamento e quero ver a abertura. Só isso por enquanto, beleza?
fecho meus parênteses e dou um Enter. Ele vai pensar um pouquinho, esse base não é um erro, tá, pessoal? Ele está simplesmente pensando e pegando no banco de dados os dados que eu quero. E olha lá, ele trouxe para mim então, a primeira data eu coloquei dia 17, ele trouxe dia 18. Por quê? Chances são, pessoal, que dia 17 ou é um sábado, ou é um domingo, ou é um feriado, tá? Não me recordo ao certo aqui, mas provavelmente é uma dessas três coisas. Porque como não há negociação da Bolsa de Valores de São Paulo nessas datas, né, nem domingos, nem sábados, nem feriados, ele não retornou para mim. Assim como se houver um gap entre as suas datas de negociação, que você colocar aqui dentro, pode ter certeza que é um sábado, domingo ou um feriado, ou algum caso específico que a Bolsa não trabalhou, não teve operação naquele dia, beleza? Então ele trouxe pra gente lá que no dia 18 do 5, o fechamento foi em 29,19 e a abertura foi em 21,03. Então ele teve aqui uma variação percentual positiva, tudo bem? E é basicamente assim que a função histórico de ações funciona. Só que, repara uma coisa, essas funções mais novas que a gente está trabalhando dentro do Excel, que são as funções de matriz dinâmica, elas precisam de um espaço para despejar aquelas informações. Por quê? Olha só, se você reparar, quando eu clico em qualquer célula que eu tenho aqui dentro dessa minha nova matriz, dentro da minha barra de fórmulas, ele mostra para mim que tem uma função ali dentro, mas ele deixa um pouco apagado. Isso significa que, indiretamente, né, na verdade diretamente, dentro dessa célula, não possui uma função. Por quê? A função ela está aqui, ó, aqui em cima, na minha célula D8. Então eu insiro a minha fórmula somente uma vez e ele despeja aquele conteúdo para as demais células, ok? Vou te mostrar um exemplo de como que isso poderia gerar um erro para você. Vou apagar aqui a minha função e vou colocar o meu nome aqui, ó, Henrique, beleza? E agora eu vou voltar lá na minha D8 e vou construir a função histórico de ações novamente, tá? Sem explicar muito ela, porque agora o que eu quero fazer é mostrar o que pode acontecer se você tiver algum valor no caminho da sua função, tudo bem? Então aqui a data inicial, eu vou colocar o dia 22/4 de 2020 e a data final eu vou colocar aqui no dia 22/5 de 2020. Só isso, só para a gente ver o que a gente precisa até agora. Vou dar um Enter, e aí o que ele vai acontecer? Olha só, vou abrir aqui um pouquinho e ele retornou um erro de despejar. O que acontece? Quando eu seleciono aqui esse valor, né, quando eu clico ali em cima naquele erro despejar, ele mostra para mim em pontilhado todos os valores, né, todas as células que ele precisaria ter como espaço para retornar toda a matriz dinâmica que eu quero, certo? Toda aquela matriz de valores que a função retornaria para mim. Quando eu apago aqui o Henrique, olha só, apaguei e aí ele retorna. Então, muito cuidado com as funções novas de matriz dinâmica que a gente tem dentro do Excel, que elas precisam sim de um espaço para despejar os valores dos seus resultados, beleza? Então aqui ele retornou para mim também, beleza? Agora que a gente já entendeu essa função, vamos fazer ela através de referências relativas. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui meu papel, tá? Papel. Vou colocar aqui a minha data de início e vou colocar aqui minha data de fim, beleza? E vou colocar aqui como papel vale 3, vamos colocar a data de início dia 10/8 de 2020 e data de fim dia 15/8 de 2020. E vamos construir a nossa função histórico de ações bem aqui ao lado, na minha célula G8, beleza? Então eu vou colocar aqui o meu histórico de ações. A minha ação, então, eu vou clicar agora onde está o meu papel, sem aspas, agora utilizando referência relativa, ponto e vírgula. Minha data inicial vai ser que está aqui embaixo, ó, cliquei na de fim, subo aqui em cima, ponto e vírgula, e a data final eu vou colocar aqui embaixo. Fecho meus parênteses, dou um Enter, ele vai pensar um pouquinho e ele vai retornar para mim os mesmos dados, ok? Data de início, o fechamento também, ok? Então ele traz ali para mim as minhas datas, tanto de início quanto de fim, e o fechamento que eu criei por padrão. Então tanto faz você colocar através de referências absolutas ou referências relativas. Isso vai do jeito que você estiver construindo o seu projeto, tudo bem? Então a função histórico de ações é basicamente isso. Agora vamos um pouquinho mais além. Vamos fazer um exercício muito legal aqui agora utilizando a função histórico de ações também. Pessoal, esse exercício a gente vai começar do zero, tá? Então a gente vai fazer através de referências relativas também. Então eu vou colocar aqui nessa primeira linha, vou colocar aqui o papel, data início, data fim. Beleza. Vou aumentar aqui um pouquinho, depois eu dou um zoom aqui e vamos colocar para despejar a função aqui embaixo. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos começar aqui, vamos deixar algumas datas já. Vamos colocar o papel aqui, deixa eu pensar, vamos para Petri 4 mesmo, tá? Petrobras. Ou então Itaú, vamos de Itaú agora, YouTube 4, beleza. Data de início, vamos colocar aqui no dia 25
7 de 2020 e a data de fim vai ser o dia 19 do 9 de 2020, beleza? Então a gente vai trabalhar com esse intervalo. Pessoal, então vamos começar inserindo aqui agora a função histórico de ações. A minha ação vai ser o que está aqui em cima. Minha data inicial vai ser essa. Minha data final vai ser o que está aqui embaixo. Meu intervalo eu quero diariamente. Depois eu quero sim com cabeçalhos. A gente vai começar agora com a nossa data, beleza? Então a gente quer a data, mostrar na primeira coluna. Depois eu quero a minha abertura. Depois eu quero o meu fechamento. Ok? Não, eu quero minha alta agora. Vamos colocar alta que é melhor. Depois eu quero a minha baixa. Depois sim eu quero o meu fechamento. Ok? Fecho meus parênteses e dou um Enter. Ele vai pensar um pouquinho e vai retornar pra gente aqui todos os dados que eu quero. A data de abertura, né, daquela ação, o preço de abertura, o preço mais alto, o preço mais baixo e o seu fechamento, tudo bem? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui a nossa guia inserir, vamos selecionar aqui mais gráficos, vamos selecionar o nosso gráfico de candlestick, ok? Ou o gráfico de velas, tanto faz, beleza? E vou dar um OK. Ele vai pensar um pouquinho e olha só que legal. Tá um pouquinho ruim, né, de se visualizar, então vamos consertar isso daqui. Primeira coisa, vamos clicar aqui embaixo, vamos tirar aqui as barras, não, as barras pode deixar, o título do gráfico, mexer em eixo, linha de grade, vamos tirar a legenda, que pode tirar também. E agora a gente vai fazer o seguinte, dentro de eixos aqui, a gente vai mexer em mais opções e vamos melhorar essa escala que eu tenho aqui, ó. Vou pegar aqui do lado, selecionar a minha escala e o mínimo, ao invés de começar em 0, né, como o preço da Petrobras, do Itaú na verdade estava mais alto, vamos pegar para ele começar aqui em 20, por exemplo. E aí vai ficar melhor da gente visualizar, tá? Entre os mínimos e os máximos aqui, beleza? Aqui eu tenho as datas embaixo. E o que mais que a gente pode colocar para chegar mais próximo de um gráfico de ações mesmo que a gente vê lá no Home Broker? A gente pode adicionar aqui uma linha de tendência. Olha só, vou clicar aqui na minha linha de tendência e vou colocar média móvel de 2 períodos, ok? Vou colocar aqui baseado no preço de fechamento, ok? Posso fechar aqui e ele traz para mim o meu preço de fechamento. E título do gráfico, o que eu posso colocar? Seleciono meu título, seleciono a minha barra de fórmulas com sinal de igual e vou clicar aqui no nome do papel, beleza? Dou Enter e ele já retornou para mim. Agora, se eu quiser, por exemplo, a minha Petri 4, dou aqui uma Petri 4, ele pensa um pouquinho rapidinho e já lista ali para mim todos os papéis da Petri 4. E se eu quiser Vale 3, clico aqui em Vale 3, dou um Enter, ele vai pensar um pouquinho e ele retorna para mim todo o histórico de Vale 3. Lembrando que, como não é um gráfico próprio para se negociar ações, é mais para representar um período específico, você vai ter que sempre ficar mexendo no mínimo e no máximo aqui desse eixo para ficar mais visual possível, ok? Então pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Se você é um investidor, imagino que vai te ajudar bastante, pelo menos em fazer uma carteira, ou pelo menos planejar melhor sua carteira utilizando o Excel. Te vejo na nossa próxima aula.